Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do Microsoft Excel 2010, aula de número 3. No botão Iniciar, procure pelo Microsoft Excel 2010. Espere que o arquivo carregue. Vamos agora elaborar uma planilha de despesas mensais. Vamos começar na célula B3. Nessa célula, digite despesas mensais, ou melhor, apenas o nome despesas. Na célula seguinte, valores. Ok. Para que possamos digitar todas as despesas com uma largura de coluna adequada, clique com o botão direito do mouse exatamente sob a coluna B, nesse local indicado pela seta. Vá para o link largura da coluna e, estando em largura da coluna, digite o tamanho 15. Ok. Vamos começar agora preenchendo o nome de cada uma das despesas. Acabamos de digitar o nome de todas as despesas. Vamos agora ampliar mais um pouco a largura da coluna B, porque vimos que esse tamanho ficou inviável. Como o tamanho estava previsto para 15 e ficou pouco, vamos transformá-lo em 22. Ok. Vamos agora formatar o cabeçalho dessa tabela. Selecionamos as duas células que representam o cabeçalho, negrito, centralizado, todas as bordas. Escolheremos uma cor de fundo e uma cor para o texto. Sempre colocando o texto numa cor mais escura e um fundo claro. Ou o inverso. Selecionamos todas as despesas e aplicamos recuo para a direita, para afastar um pouco da margem esquerda. Aproveitamos o bloco selecionado e colocamos todas as bordas. Faremos o mesmo com a coluna Valores. Colocamos todas as bordas e, como essa coluna trata de valores monetários, devemos selecionar o bloco e preparar o computador para que o formato dessas células sejam no formato contábil. No formato contábil, será acrescentado ao valor que digitarmos o R-cifrão, e ele se posicionará sempre à esquerda, próximo à borda. Vejamos. Eu apenas digitei 525 e ele colocou o R-cifrão e o vírgula 00. 102 e ele fez a mesma coisa. Vamos supor que o valor do açougue seja R$ 185,40. Precisamos digitar apenas o 185,4. Ele colocará o R-cifrão e preencherá o zero do vírgula 4. Continuando a digitação, veja que foram digitados todos os nomes das despesas e todos os valores numéricos referentes a cada uma delas. Vamos agora pedir ao computador para que ele faça o somatório de todos esses valores, para que eu possa conhecer assim o valor total de minhas despesas. Digita-se na célula à esquerda a palavra total, sempre deixando um espaço de uma letra para outra. Formata ela alinhado à direita, com uma cor de fundo e uma cor em negrito para o texto.
Como queremos o valor total de nossas despesas, vamos pedir ao computador para que faça a soma. Basta digitar o igual, o comando soma e em seguida a sequência de células que devem ser somadas. Para isto, basta clicar na primeira célula, manter o mouse pressionado e ir até a última célula. Repetindo, basta clicar na primeira célula, pressionar o mouse e mantê-lo pressionado até caminhar para a última célula a ser somada. Repara que ele está somando todos os valores contidos das células C4 até a célula C11. Fechamos parênteses e pressionamos Enter. Para confirmar se essa soma está adequada, voltamos a selecionar todos os valores e observamos aqui embaixo. O próprio programa vai somando automaticamente todas as células que foram selecionadas. Ele não só soma esses valores, como ele também faz a contagem de quantos objetos foram somados, no caso aqui 8 células, e ele também calcula automaticamente a média dessas 8 células. Essa média é exatamente a divisão dessa soma pela quantidade 8. Então, ao selecionarmos um bloco de células, o computador automaticamente exibe na barra de status a média dos valores selecionados, quantos valores foram selecionados e a soma total desse grupo de valores. Ok, vamos clicar na célula C12, onde se encontra o total, clicar em negrito e alterar o tamanho dessa fonte. Também vamos aplicar uma cor de fundo. Interessante que seja a mesma cor que foi aplicada na célula à esquerda. Colocamos bordas. E agora vamos para o título dessa tabela. Aqui está apenas o cabeçalho, falta um título. O título dessa tabela é bastante sugestivo. Selecionamos as duas células, clicamos no botão mesclar, aquele que permite que duas células se transformem numa só, e o valor saia centralizado. Fixamos a tecla de maiúsculas e digitamos gastos mensais. Feita a digitação, clicamos de novo no título e vamos formatá-lo. Vamos escolher uma cor para o fundo, uma cor para o texto, negrito e tamanho 20. Como o fundo está com uma cor clara, é interessante que coloquemos bordas. Observe que parece, porque o título está na primeira linha, que a borda da primeira linha está sendo cortada, porque ela está muito rente à coluna de títulos. Então vamos fazer o seguinte, vamos inserir mais uma linha em branco antes de gastos mensais. Para inserir uma linha acima de outra, basta selecionar a linha da qual queremos que uma outra seja inserida antes dela. Queremos inserir uma linha antes da linha 1. Então, clicamos com o botão mais à esquerda no número 1 e, em seguida, no botão inserir. Repare que uma linha inteira foi inserida antes do título. Vamos voltar a esse número e clicar com o botão direito. Dirigirmos para a altura da linha e digitar o valor 6. Agora ficou um pequeno espaço apenas, melhorando a visibilidade de nossa tabela. Vamos fazer o mesmo com a linha 3. Na linha 3, mais à esquerda, em seguida com o botão direito, altura da linha, e selecionamos para a altura da linha o valor 6.
Veja que foi feito o mesmo efeito da primeira linha. Para encerrar essa atividade nessa tabela, basta agora clicarmos em Exibição e pedir para limpar linhas de grade. Na sequência, voltamos para a página inicial, clicamos no botão Arquivo e pedimos para salvar como. Vamos dirigir para a pasta criada para esse curso. 2 cliques no nome da pasta, confira o endereço da pasta, se ele aparece no topo. Já tivemos as aulas anteriores 1 e 2, e estamos agora na aula de número 3. Aula 3, Excel 2010, primeiras funções. Então, aula 3, Excel 2010, primeiras funções. Pasta de trabalho do Excel, salvar. Conferindo, está salvo e podemos verificar isso pela guia de título da planilha. A planilha número 1 irá ter como referência o mês de janeiro. Então, 2 cliques em Plan 1 e alterar o nome para janeiro 2015. Tudo digitado em minúsculo e um hífen separando o janeiro do ano de 2015. Damos um clique fora e a planilha foi nomeada. Queremos transferir essa planilha do jeitinho que ela está para a planilha 2. Como faremos isso? Primeiro, clicamos aqui no canto, acima da linha 1 e à esquerda da letra A. Acima da linha 1, à esquerda da letra A. Ao clicar nesse bloco, ele seleciona toda a planilha, todas as linhas e todas as colunas. Vamos clicar no botão Copiar, clicar na planilha 2, clicar na mesma posição, acima da linha 1, à esquerda do bloco A, e em seguida no botão Colar na parte de cima. Veja que o mesmo formato da planilha 1 foi copiado para a planilha 2, com 2 diferenças. O zoom não foi mantido. Teremos que ajustá-lo agora. Também estão presentes as linhas de grade. Teremos que retirá-las. Quanto ao zoom, na planilha de janeiro é de 130%. Faremos o mesmo com a de fevereiro, ajustando para 130. Agora vamos eliminar as linhas de grade. Botão Exibição, linhas de grade. Agora as 2 planilhas, basta aqui clicar num bloco em branco, as 2 planilhas agora estão idênticas. Janeiro 2015 e a planilha 2, que será fevereiro de 2015. Ao clicar, quase não percebemos diferença, a não ser a posição da célula selecionada. Fiquemos nessa planilha 2 e alteremos o nome dela de planilha 2 para fevereiro 2015. Damos Enter e a planilha foi nomeada. Queremos nessa planilha de fevereiro comparar as despesas de fevereiro com as despesas do mês de janeiro. Para isso, vamos criar na célula E4 uma formatação igual à de valores. Clica em Valores, na ferramenta Pincel e em seguida na célula E4. Vamos digitar agora Diferença. Observe que já ficou no formato da célula anterior, porque copiamos a formatação com o botão Pincel.
Vamos ajustar a largura da coluna diferença, clicando sobre a coluna E, escolhendo no menu largura da coluna e vamos alterar o tamanho para 15. Nesta primeira linha abaixo do cabeçalho, vamos digitar o comando igual, clicar na célula C5 da planilha de fevereiro e calcular a diferença entre o mês de fevereiro e o mês de janeiro. Essa diferença é calculada pelo sinal de menos. Então, repetindo, vamos calcular a diferença entre o valor de fevereiro, que está na C5, e o valor de janeiro, que está lá na planilha de janeiro. Clicamos na planilha, veja que o nome dela vem aqui para cima, e clicamos na célula que contém a mesma informação em janeiro. Queremos o valor com gastos do supermercado. Clicamos no 525. Confira que aqui em cima temos C5 da planilha de fevereiro menos C5 da planilha de janeiro. Observe que na planilha de janeiro o valor é 525. A de fevereiro foi copiada no mesmo valor. Portanto, essa diferença será igual a zero inicialmente. Para retornar à planilha 2, apenas pressione o Enter. Veja que não há diferença de valores, porque tanto em janeiro e fevereiro os valores estão iguais. Mas se eu alterar agora o valor da compra de supermercado do mês de fevereiro, para, por exemplo, R$ 480, basta digitar e dar Enter, veremos que houve uma diferença de R$ 45 para menos. Isso significa que a compra no supermercado em fevereiro sendo R$ 480, enquanto que em janeiro foi 525, em janeiro eu gastei mais. Em fevereiro, acabei economizando R$ 45. Por isso o sinal de menos, quer dizer, gastei menos do que o mês anterior. Vamos alterar os demais valores a partir de agora, porque em 2 meses não se tem gastos exatamente iguais. Vamos mudar o 102 para um 125, o 185,40 para 203 e assim por diante. Vamos alterando os valores aleatoriamente, só para entendermos como funciona essa situação. Repare que à medida que nós formos mudando os valores, terminando de mudar, automaticamente a soma é recalculada. Para confirmar se essa soma está correta, selecione todos os 8 valores e confira aqui na barra de status. Veja que a soma está condizente com a nossa fórmula para a contagem de 8 valores, onde a média dos valores é de R$ 194, a média dos gastos. Nós aqui preparamos o computador para fazer a diferença entre a compra do supermercado em fevereiro, que foi de 480, para o valor de janeiro, que foi 525. Em janeiro, eu comprei R$ 45 a mais que fevereiro. Ou, podemos também dizer que a conta de fevereiro ficou R$ 45 a menos que a compra de janeiro, que é o que está aqui. Queremos saber o resultado das demais contas. Para isso, clicamos no canto inferior direito e usamos a alça de completar para copiar a fórmula para as demais linhas. Aproveitamos e clicamos no botão bordas para caprichar na formatação. O espaçamento aqui está muito longo, então podemos redefinir a largura dessa coluna. Clicamos com o botão direito na coluna E e alteramos a largura para 12. Veja que o espaço ficou menor. Podemos ajustá-lo também um pouco mais aqui, pressionando no canto direito e arrastando para a esquerda.
Veja que o espaçamento ficou melhor. Também queremos reduzir o espaçamento entre essas duas colunas, a C e a E. Podemos fazer isso direto aqui, ó, na coluna D. Clica no canto que divide a coluna D com a E pela direita, pressiona o botão e arrasta para a esquerda. Queremos agora transformar todas as contas que têm sinal de menos no valor vermelho, dizendo que são números negativos. Para isso, basta selecionar o bloco. E como queremos uma formatação que siga uma condição, iremos para formatação condicional. Clicando no botão formatação condicional, nova regra, células que contenham valores negativos são valores menores do que zero. Então, o valor da célula é menor do que zero. Então, para valores da célula menores do que zero, vamos agora fazer a formatação, que ainda não está definida. A formatação é no bloco fonte, cor vermelha. Então, queremos uma formatação de fonte na cor vermelha, para os valores da célula que forem menores do que zero. Clicamos no botão OK e percebemos que todos os valores negativos ficaram na cor vermelha. Para fazer os valores positivos ficar na cor azul, clicamos no botão Formatação Condicional, para seguir essa condição, nova regra, células que contenham, e vamos pedir para transformar ou alterar a formatação das células cujo valor sejam maiores ou igual a zero. Se o valor da célula for maior ou igual a zero, isso é, positivo ou nulo, maior ou igual a zero, positivo ou nulo, tenham formatação na cor azul. Formatação de fonte, cor azul. Aqui está a cor, já na visualização, confirmada na visualização da formatação condicional, onde o valor da célula maior ou igual a zero, cor azul. Clicamos no botão OK, clicamos à direita num bloco em branco para ver o resultado. Observe que todos os valores em azul são positivos e os de vermelho são negativos. Queremos agora que o computador faça a soma somente dos valores que estão em vermelho e uma outra soma somente dos valores que estão em azul. Ou seja, queremos a soma somente dos valores positivos. Depois, queremos uma outra soma somente dos valores negativos. A soma dos valores positivos será feita na célula F14. Queremos somar apenas valores positivos. Então, nossa soma tem uma condição. Se for positivo. Só é para somar se for positivo. Para isso, vamos dar o comando soma-se. O comando soma-se adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Qual é o critério ou condição que queremos usar? Os valores têm que ser positivos. Então, só é para somar. Quem que é para somar? Eu tenho que passar um intervalo. O intervalo começa na célula E5 e vai até a E12. Então, da E5 até a E12, todos os valores devem ser somados. Porém, há uma condição. Qual que é a condição? Tem um se aqui. O critério é ser maior que zero, porque todo número positivo é maior que zero. O critério é passado entre aspas.
Então, abre aspas, maior que zero, fecha aspas. Para separar o intervalo do critério, usamos ponto e vírgula, como é dito aqui na regra do comando, ou na sintaxe do comando. Damos um Enter e percebemos que essa soma deu R$ 61,70. Falta formatar essa célula para o formato contábil. Perfeito agora. Vamos conferir se essa soma está correta. Para isso, clicamos no botão Iniciar, chamamos a calculadora. De posse dessa calculadora, vamos somar apenas os valores que estão em azul. No meu caso, está exibida a calculadora científica. Para mudar para a calculadora padrão, basta ir no Exibir e chamar a calculadora padrão, aquela mais simples de ser utilizada. Posicionamos a calculadora num local mais visível e vamos agora digitar somente os valores positivos. 23 mais 17,60 mais 21,10. Quando eu clicar no botão igual, a soma tem que bater com o valor 61,70. Exatamente, R$ 61,70. Vamos agora nos precaver somando os valores negativos, para antever o resultado que vai acontecer. Para isso, somamos 45 mais 65 mais 39 mais 18 mais 48. Pressionamos a tecla Enter e temos uma soma igual a 215. Vamos confirmar se é isso que vai acontecer. Clicamos na F15 e, com um clique na F15, vamos pedir para que o computador some somente valores negativos. A condição é o se. Soma-se. Ele está me pedindo um intervalo. Soma-se. Qual que é o intervalo? Da E5 até a E12. Ponto e vírgula para mudar do intervalo para o critério. Veja que ele está esperando pelo critério, o intervalo já foi digitado. Esse em destaque é quem ele está aguardando. O critério é ser menor que zero. Fecha aspas, fecha parênteses. Então digitamos soma-se, para ele somar somente se os valores que estiverem nesse intervalo forem menores que zero. Na calculadora, tínhamos previsto 215. Não saiu o sinal negativo porque somamos como se fosse número positivo. Aqui, além da soma, veio o sinal que representa o grupo de números. Também clicamos na célula e escolhemos o formato contábil no bloco número. Vejamos a soma dos positivos, a soma dos negativos. Vamos formatar este bloco de respostas com negrito, cor de fonte e bordas. Como esses dois são textos, podemos centralizar. Podemos até tirar o negrito, porque eles não precisam de destaque. Porém, esses dois precisam manter o negrito e, inclusive, alterar um pouco mais o tamanho da fonte, para ficar em destaque. Vamos retomar o que fizemos. Elaboramos uma planilha de janeiro que faça a soma de todos os gastos deste mês. E aqui usamos o soma comum. Aqui fizemos o somatório de todas as despesas de fevereiro, com os valores já atualizados, e, na sequência, criamos uma nova coluna que calcula a diferença
entre os gastos desse mês, fevereiro, e os gastos do mês anterior, janeiro. As diferenças seriam valores negativos toda vez que no mês de fevereiro, mês em que estamos, a compra ou a despesa tiver um valor menor que a do mês anterior. Isso significa que gastamos menos. Quando o valor estiver positivo, significa que em relação ao mês anterior, gastamos mais. Então, podemos dizer que no mês de fevereiro, comparado com o de janeiro, gastamos a mais R$ 61,70 em algumas contas e em outras economizamos R$ 215. Para fazer a soma apenas dos valores positivos, usamos aqui na F14 o soma-se. Lembrando, o soma-se soma somente de acordo com uma condição. A condição da F14 era somar somente se este intervalo tivesse valores maiores do que 0. Já aqui na célula F15, pedimos para que o comando somasse apenas os valores, somasse-se, os valores deste intervalo, que fossem o quê? Menores que 0, ou seja, valores negativos. No próximo tópico, vamos dar continuidade a essa aula 3, vamos salvar o arquivo em salvar como, conferir o nome do arquivo e o botão salvar. Ele vai pedir confirmação desse salvar. E como já fizemos várias alterações, vamos confirmar essa solicitação. Até ao próximo bloco ou até a próxima aula.